Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e nós falaremos da imigração no Brasil, a parte 2. E só para lembrar, a migração é um processo de deslocamento interno da população, por vários motivos. E nesse caso aqui, nós comentamos sobre a crise, a pós-crise de 1929, acontecida nos Estados Unidos, tá? Que terminou sendo responsável por os próximos 30 anos no processo migratório no Brasil, porque teve uma consequência, respingou no nosso país a questão do Sudeste. A questão do Sudeste que foi melhorando, aumentando a sua economia para aumentar a sua produção e poder exportar e comercializar e até substituir algumas importações que antes era feito para o nosso consumo. E em contrapartida, no seu contraponto aí, nós tínhamos o Nordeste. O Nordeste que estava fragilizado no seu setor agroindustrial e uma população desempregada, sem muita ocupação, que veio migrar para o território do Sul e basicamente São Paulo e Rio, mas também por outras regiões. Tá? Nós tivemos aí esses trabalhadores, vamos dizer que foram convidados historicamente por as consequências que o momento oferecia. Por exemplo, eles vieram trabalhar nessa região sul e sudeste, como também na região de Brasília, para ajudar na construção, os chamados candangos, tá? Que mesmo depois de terminar a parte central, as cidades satélites começaram também a trazer alguma construção na periferia. Tá? E assim, alguns ficaram vivendo nessa região até hoje, e outra grande parte retornou para o seu estado ou procurou outro fluxo migratório. Tá? Assim, alguns foram trabalhar de ajudante na construção civil, fazer bicos em alguns hipermercados, por exemplo, descarregar caminhões, trabalhar como camelô na economia informal, ou seja, fazia qualquer coisa para conseguir sobreviver. Tá? Então, esses 30 anos que seguiram-se depois da crise de 29 até os anos 60, teve esse espelho, teve essa característica. Tá? Mas também ele teve um outro contexto. Tá? O contexto de quê? De que quando os militares começaram a ocupar o poder no Brasil, também se investiu muito em algumas áreas, em alguns setores. E assim, a principal ideologia era integração do país, integração do Brasil, para não, vamos dizer, ter 5 regiões, ter 5 Brasis. Tá? Um atrasado, outro moderno, outro mais ou menos. Então, em função disso, aqui no Brasil, as atividades agrícolas passaram a ser mais industrializadas, passaram a ser mais intensificada, a sua produção passou a ser mais valorizada, principalmente por uma questão de monocultura pronta para exportação. Então as regiões do centro-oeste, norte, tiveram esse caminho. Mas também é importante lembrar que não foi somente os nordestinos que migraram para essas regiões sul e sudeste, tá? O São Paulo e Rio, tá? Mas também vieram os gaúchos, vieram os mineiros ou paranaenses e outros blocos menores de outras regiões, de outros estados. Tá? Então, o fluxo que passou a existir aqui era algo altamente importante para a mão de obra, para essa produção. Assim, quando chegou o final dos militares, do governo militar, nós falamos no começo lá, o que aconteceu com a integração. Aqui, no final, passa a ter um processo diferente. Tá? Os nordestinos passaram, como diz, a centralizar-se sua vida, sua migração em regiões básicas como foi
o caso de São Paulo. E claro, numa proporção menor. Tá? Por quê? Porque as condições passaram a ser diferentes. Ou seja, esse fluxo aqui da migração no Brasil, ele centralizou-se no norte e centro-oeste. Tá? Por quê? Porque já estava sendo saturada, já tinha sido, como diz, estourada ao máximo, já tinha uma população para mão de obra muito alta, já tinha a criação de algumas áreas de cortiços, de comunidades, o que não seria muito bom para o governo, para a qualidade de vida de quem está tentando viver bem, viver melhor, viver bem, e não pelo contrário. Tá? E por esse motivo aqui, os anos 90, nós já estamos na década de 90, tá? O governo, tá, teve um novo modelo. Que novo modelo? Quase, vamos dizer, um novo modelo, mas um modelo inverso. Por quê? Porque a migração passou a ser de retorno, ou seja, as pessoas voltaram para suas regiões de origem. Mas voltar as pessoas para a sua origem. Não, nós estamos falando de que parou de chegar em uma proporção numérica, tá? E passou a sair do sul e sudeste, tá? Maior quantidade de pessoas, principalmente por algum tempo. Nós conhecemos isso como migração de retorno. Essa migração de retorno vai acontecer por uma coisa muito simples. Tá? O Nordeste, principalmente, que foi esse ponto, ele passa a receber indústrias. A sua produção passa a aumentar. O seu desenvolvimento passa a ser maior. E por esse motivo, você tem muito mais do que você reconhece. Tá? Muito mais do que você imagina. Por esse motivo, essa migração de retorno tem um espelho de esperança, um espelho de prosperidade. Tá? E assim você tem uma qualidade de viagem, de deslocamento muito mais acentuado. Tá? Então, esse episódio aí, ele vai acontecer também levado por uma questão do êxodo rural. O êxodo rural foi um dos grandes elementos em todas as nações do planeta que se desenvolveram. Porque esse êxodo rural, ele foi um trabalho de mecanização do campo. Esse trabalho aqui de mecanização do campo, o que é? Trator, arado, colheitadeira, produção alta, e aí eu não preciso mais tanta mão de obra no campo. Aí as pessoas se deslocam para os grandes centros, para as cidades, para tornar-se, operários. Ou seja, eu era pastor e agora eu sou operário. Antes eu era agricultor e agora eu sou um trabalhador que fico olhando a máquina, que fico direcionando meu tempo de produção de forma diferente. E para onde foram esses fluxos? A mesma coisa. Rio e São Paulo vão ser o grande eixo desse fator. Tá? E, claro, o que se pode concluir disso é que a área rural sai uma grande parte da população e a área urbana entra esse bloco de pessoas com seu deslocamento para essas regiões. Isso, pessoal, é importantíssimo para entender que todas as sociedades, todas as pessoas, de um modo geral, buscam algo melhor, buscam algo mais amplo do que as suas necessidades de sobrevivência. Seja por estudo, seja pelas intempéries da natureza, seja por uma questão de emprego, seja por esse fluxo econômico, ou seja, até pela questão de oferecer o melhor para a sua família. Assim, o mundo termina produzindo fluxo internamente em todos os países. Tá? E, por esse motivo, nós desejamos sempre para todos bons objetivos, que as pessoas sempre tenham boa competência.
Assim, tchau, tchau e até lá.